Voltamos com o BNews segunda edição, agora para falar de um tema aí que você já deve ter ouvido falar por aí, porque nas últimas semanas só se fala nisso, né? Eles invadiram as redes sociais e está gerando muito debate, bebê reborn. Mas, ao invés de seguir o fluxo das polêmicas, vamos entender esse fenômeno aí sobre uma perspectiva diferente. Quem nos ajuda a entender sobre essa nova perspectiva é o professor João Vitor Passueles Manioto, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, João. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Primeira pergunta que eu quero te fazer. Na semana passada, quinta e sexta-feira, uma mulher foi demitida por justa causa por ter pedido um atestado para ficar com o seu filho, mas que era um bebê. Reborn. Um bebê reborn. É correto, não é? A justa causa cabe? Você, como professor de Direito do Trabalho, como que você avalia essa questão? Muitos desses assuntos envolvendo o bebê reborn têm aparecido nas redes sociais, né? E esse último, em que uma funcionária foi demitida por justa causa, pois apresentou um atestado para ficar cuidando do seu bebê reborn, ele gerou algumas discussões. E é muito importante que se fale que, obviamente, que um atestado para cuidar de um bebê reborn não tem procedência nenhuma. Então, a justa causa precisaria analisar outros dados para ver se realmente foi adequada, se não foi exagerada, se de repente não há um distúrbio mental, de repente, alguma doença mental da trabalhadora, que também deve ser analisado e com as informações que circularam na rede a gente não pode precisar, mas é óbvio que um documento falso ou aparentemente falso, como um atestado médico para cuidar de uma boneca, não tem procedência nenhuma, não tem como nós ampararmos com as leis trabalhistas uma possibilidade de um atestado assim. Agora, até conversávamos antes sobre esse tipo de notícia que tem envolvido os bebês reborns. Inclusive, é uma matéria que saiu da Polícia Militar de Santa Catarina, muito boa, sensacional, que eles fizeram, falando sobre a importância da cadeirinha, do encosto para as crianças, e aí pegando uma tirada com os bebês reborns. Mas é muito importante a gente observar que toda essa história, o mundo não enlouqueceu. Nós continuamos sendo pessoas normais, né? As pessoas seguem tendo seus filhos, quando muito, né, os seus pets. E a questão do bebê reborn, ele vem suscitar uma dúvida se realmente isso está acontecendo ou se só é uma simples análise das redes sociais. Particularmente, eu não conheço ninguém. Vários amigos com quem eu converso, ninguém conhece ninguém com bebê reborn. Então, as redes sociais, elas têm esse poder de colocar uma lente de aumento sobre um ou outro acontecimento, e isso parece que se torna um grande problema. Por isso que eu brinco, não há um problema social, não há uma crise social com bebês reborn. Talvez uma ou outra pessoa, quer dizer, realmente quantas pessoas estão envolvidas nisso, né? Então, claro que tem pessoas que vêm usando o bebê reborn como um brinquedo, muitas mulheres, né? E aí não tem problema nenhum, afinal de contas, se a gente analisar pela perspectiva de gênero, né, quantos homens brincam com suas arminhas de paintball, remetendo um período da infância? Então, o homem não tem problema nenhum em ter um brinquedo. Por que a mulher não pode ter um brinquedo? Bom, um bebê reborn é um brinquedo, uma boneca, que remete ao seu período, né, em que, quando era criança, que eu brincava, agora com mais poder aquisitivo, podendo ter uma boneca melhor, mais bonitinha. Então, essa perspectiva, não vejo problema nenhum, e até acho que mereceria um debate sobre a questão de gênero e como a gente critica muitas vezes quando as mulheres fazem algo que os homens fazem e que ninguém critica, né? A segunda perspectiva é realmente o que isso nas redes sociais, o que significa isso nas redes sociais? A gente sabe que muita gente monetiza nas redes sociais, né? As principais plataformas de redes sociais, né? Não sei se eu posso usar o nome aqui na TV, como Instagram. A principal é Instagram. Instagram, né? Facebook. Nós que temos esse aplicativo, nós não pagamos nada para ter. Então tem uma expressão que diz que quando você não paga um aplicativo, o produto é você. E é exatamente isso. Quando a gente fica lá, passando a barrinha, rodando, nós estamos dando nosso tempo para os donos dessas plataformas venderem para os anunciantes. Então, esses donos de plataformas, eles precisam atrair a nossa atenção. Quanto mais tempo a gente fica no aplicativo, mais dinheiro rende para alguém, não é para nós. Então, todo tipo de notícia que atrai é muito bem-vinda para a rede social,
porque a gente perde o nosso precioso tempo ali fazendo a barrinha rodar. E tem gente monetizando sobre isso. Então, veja, qualquer pessoa hoje que fizer um vídeo mais escabroso que seja, e que não tenha, que passe dos filtros que essas redes têm, ele poderá monetizar sobre isso. Então, quando a gente vê informações sobre, por exemplo, uma mulher que leva um bebê reborn dentro de um posto de saúde para ser atendido, a gente começa a discutir, mas que absurdo isso, está tirando o lugar da fila, de alguém que está na fila. Realmente, quantas vezes isso aconteceu em perspectiva global ou nacional, ou até mesmo regional? Então, são pouquíssimos casos. E esses pouquíssimos casos que podem atrapalhar, se eu estiver nas filas, não vou gostar, né? Esses pouquíssimos casos, a gente tem que ter um cuidado, claro, que de repente pode ser algum tipo de condição específica dessa mulher, ou pode ser uma situação que a gente, né, não consegue precisar, mas talvez seja somente uma monetização, né, um vídeo programado com alguém filmando, fazer um escândalo para botar em rede social e para gerar dinheiro para quem quer que seja, né? Então, acho que não é um problema social, não é um problema crônico, é só o novo assunto do momento. Daqui 3 semanas, se você me chamar aqui de novo, provavelmente nós vamos estar com outra pauta, outro problema, né? E esse já vai ser esquecido, porque afinal de contas, não acredito que o mundo ficou louco, não acredito que as pessoas estão trocando seus filhos por bebês, não pelo menos em um número que realmente gere algum tipo de impacto social. Uma outra pessoa vai acontecer. As que acontecem, a maior parte das que acontecem são por motivos que talvez a gente tivesse que pesquisar a fundo para ver se realmente é um problema ou simplesmente é uma monetização de rede social e que leva a todo esse debate que nós estamos fazendo. Obrigada, professor. E olha só como é interessante, né, a gente avaliar sobre uma outra perspectiva. E você aí de casa, como que você avalia essa questão do bebê reborn? Encaminhe para nós aqui nas nossas redes sociais ou no nosso número de WhatsApp que aparece aqui na tela. E qual que é a sua opinião sobre o bebê reborn? Estamos acompanhando e aí durante essa semana você vai ver aqui no UB News segunda edição o que as pessoas aqui da nossa região estão achando sobre esse assunto. Obrigada, professor. Imagina.